Olá, bem-vindos a mais um Ambipar News. O Ambipar News de hoje é especial, a gente tem uma convidada de fora, a coordenadora geral de emergências do IBAMA, Fernanda Pirillo. Fernanda Pirillo que tem uma longa história já nessa área de emergências, muitos treinamentos específicos, uma pessoa bem focada nessa área de emergência e que já participou de algumas grandes emergências no mercado brasileiro. Seja bem-vinda, Fernanda. Olá, Cláudio, que bom revê-lo. Obrigada pelo convite. Obrigado você por prestigiar a gente aqui no Ambipar News. Fernanda, conta pra gente um pouco como que surgiu essa área de emergência dentro do IBAMA. Certo. A área de emergências do IBAMA surgiu no ano de 2006, quando foi criada a Coordenação Geral de Emergências Ambientais. Até então, o IBAMA atendia os acidentes de forma bastante pontual, ainda não tinha muitos protocolos sobre o assunto, e a partir da criação dessa coordenação específica, o IBAMA foi se aperfeiçoando cada vez mais, criando protocolos, procedimentos e tendo equipe própria para atendimento às emergências. Legal. Ô, Fernanda, e hoje qual que é mais ou menos a média de atendimento de acidentes ambientais que o IBAMA é acionado a nível Brasil? Cláudia, a gente tem um sistema informatizado de comunicação de emergências desde 2014 e nós temos uma média de 1.000 registros por ano nesse nosso sistema. E desses 1.000 registros, cerca de 40% são acidentes com competência do IBAMA, portanto, em que a gente atende diretamente. Então, uma média anual aí de 400 acidentes atendidos pelo IBAMA por ano. Ou seja, nessa história aí vocês já atenderam acidentes das mais variadas vertentes aí de transporte, né? Porque, como você mesmo aí pontuou, do que é responsabilidade do IBAMA, tem ferrovia, tem área marítima, alguns acidentes também rodoviários que entram nessa parte de acidentes que o IBAMA tem. Eu queria pontuar perguntando para você qual que é a estrutura que o IBAMA tem hoje para poder estar onipresente nesses acidentes que acontecem a nível Brasil. Certo, então além dessa coordenação geral que fica na sede do IBAMA em Brasília, nós temos núcleos de prevenção e atendimento a emergências ambientais em todos os estados brasileiros. Então, em cada superintendência regional do IBAMA, tem uma equipe dedicada para tratar de emergências. E para o servidor do IBAMA entrar nessa equipe, ele precisa fazer um curso de formação, é um curso de 136 horas aula, e se ele é aprovado nesse curso, ele passa a entrar numa portaria do presidente do IBAMA que o autoriza a participar das ações relacionadas a emergências ambientais. E aí o pessoal já passa a estar apto, na verdade, a estar participando dessa equipe. Uma dúvida, uma questão que eu queria tirar com você, uma dúvida até pessoal também, dúvida de muitos profissionais que eu conheço. Essa equipe do IBAMA, ela só lida com emergência ou não? No dia a dia ela faz outras atividades também de inspeção ou outras atividades corriqueiras que tenham um pouco a ver com essa área também de emergência? Isso, essas equipes têm um planejamento anual de vistorias preventivas. Então, quando tem um acidente relacionado especificamente, mas além disso a gente tem uma série de atividades. Então, por exemplo, a gente coordena muitos simulados em empreendimentos que tem licença do IBAMA, a gente coordena planos de área, então a equipe de emergências ela não trabalha somente na emergência, ela tem trabalho para o ano todo. E é um trabalho importante, né, Fernanda? A gente sabe que conhecer as instalações, conhecer os cenários, conhecer a realidade de uma empresa, quando for acionado por um acidente, é muito importante. Então esse trabalho preventivo que você mesmo comentou, os simulados, essa interação, é uma coisa muito importante para as equipes. E saber também o empreendedor, quem é o agente ambiental, faz uma diferença muito grande na hora de um acidente, né? Exatamente. Então, a gente precisa conhecer os planos de emergência do empreendedor quando a gente vai atender o acidente. Isso torna o atendimento muito mais fácil. E com essa análise que o IBAMA faz, a gente também já avalia previamente se aquele empreendedor tem condições ou não de atender a uma emergência na sua empresa. Fernanda, eu queria entrar num detalhe que você comentou agora de pouco, né, nessa carga horária de 130 horas aí que você comentou que a equipe de emergência do IBAMA é formada. Como são esses treinamentos? Como vocês dividem
essa carga de treinamentos para eles aí? Você pode falar mais ou menos para a gente como que funciona isso? Esse primeiro treinamento a gente chama de curso de formação de agentes de emergências ambientais. É o curso básico em que o agente aprende um pouco de cada tipo de acidente. Então, ele tem aula sobre barragens, ele tem aula sobre ferrovias, sobre plataformas. E a partir desse treinamento básico, o agente de emergências faz outros treinamentos, aí a depender do estado onde ele está lotado, por exemplo, quais tipos de acidentes são mais comuns naquela região. Então, esse curso de 136 horas seria só o primeiro passo para ele entrar na equipe. Ou seja, ele não para ali nas 136 horas, né? É um curso básico, ele tem uma noção, e aí eu posso dar confessar, né? Uma coisa particular, eu fiz parte já desses cursos, né? Fui um dos instrutores desse curso ferroviário aí, sei que é uma turma muito exigente, sei que é uma turma que realmente quer saber bastante dessa área. Foi um prazer muito grande ter participado de alguns cursos aí com vocês, não foi só um que eu participei, mas foi uma satisfação muito grande para mim como profissional ter participado de um momento de formação da equipe. Sei que é uma equipe que realmente suga a informação necessária para poder levar essa qualidade para o campo. Fernando, eu queria perguntar para você, dos acidentes ambientais, quais são os acidentes mais comuns atendidos pelo IBAMA? Veja, Cláudio, os acidentes mais comuns no Brasil, como é de se esperar, são os acidentes rodoviários. Mas o IBAMA foca principalmente nos acidentes que são gerados por empreendimentos que têm uma licença do IBAMA, ou aqueles acidentes maiores que impactaram mais de um estado, ou que tiveram um dano muito significativo em algum bem de domínio da União. Então, nesse sentido, o IBAMA atua muito em acidentes em plataformas, também em ferrovias, em dutos, que são empreendimentos que comumente têm uma licença ambiental emitida pelo IBAMA. Mas o que mais acontece no Brasil são, de fato, os acidentes rodoviários. Legal. Fernando, eu queria que você contasse um pouco da sua história dentro do IBAMA, né? Eu sei que para ser aí uma funcionária do IBAMA, eu sei que tem o concurso, eu sei que é muito difícil, muito competitiva essa entrada dentro do IBAMA. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória sua para a gente aí dentro do IBAMA e hoje aí a coordenadora geral de emergências da área ambiental. Perfeito, Cláudia. A minha trajetória no IBAMA é até bastante simples. Eu entrei por meio de concurso no ano de 2005 e eu sempre trabalhei na área de emergências ambientais. Então, eu acompanhei a criação dessa coordenação geral, que foi criada oficialmente em 2006, e estou lá desde então, com muito orgulho do trabalho. É um privilégio, de fato, poder trabalhar com esse tema. E participou já de grandes ocorrências, né, Fernando? Sei que você teve aí presente em grandes situações emergenciais do Brasil, no envolvimento direto, em tomadas de decisões diretas e importantes. Eu tenho certeza que tudo isso faz com que sua bagagem hoje na área de coordenação é transpassada para todo mundo dessa área dos estados que as coordenações têm hoje, né? Eu sei que vocês dividem muito essa informação entre vocês, né? Com certeza. E o interessante de trabalhar com emergência, Cláudio, como você bem sabe, é que cada acidente é único, né? Não tem um acidente igual ao outro. Então, em cada acidente, a gente aprende. E no IBAMA, a gente trabalha muito com o deslocamento das equipes. Então, se tem um acidente no Rio de Janeiro, que é um acidente importante, eu vou trazer gente do Brasil inteiro para atuar naquele acidente. Então, a gente está sempre se capacitando na prática, né? Realmente, a vivência nos acidentes é muito importante. Ô, Fernanda, e conta pra gente um pouco da estrutura de vocês. Essa estrutura que vocês têm hoje para poder dar essa resposta à emergência, tanto em duto como ferrovia, como que ela tá estruturada dentro do IBAMA? O que vocês têm hoje de recurso disponível para poder estar indo para essas ocorrências quando vocês são acionados? Isso, é importante ressaltar, Cláudio, que o IBAMA não é uma instituição de pronta resposta, como é, por exemplo, a Ambipar e outras empresas do ramo. A nossa função é avaliar os danos ambientais, ver se o plano emergencial está sendo seguido e passar todas as orientações necessárias em termos de meio ambiente. Tá? Então, como eu te falei, a gente tem essas equipes em todas as superintendências do IBAMA, em todos os estados. Essas equipes têm uma série de equipamentos, né, para fazer monitoramento ambiental, como viatura, temos drone, temos helicóptero, mas o nosso grande orgulho realmente é o nosso corpo técnico.
né? Nós temos profissionais muito capacitados, já especializados em alguns tipos de empreendimento, e é com esses profissionais que a gente presta o melhor atendimento possível, o melhor acompanhamento. Então, hoje eu tenho cerca de 120 servidores que fizeram o curso de formação, estão formalmente designados, e fora isso eu tenho mais uma centena de servidores que não fizeram treinamento básico ainda, mas têm outros tipos de conhecimento e também se somam a essas equipes estaduais. E acabam sendo aquelas pessoas que podem fazer um primeiro no local, tá passando informações para vocês. É uma pergunta, uma curiosidade também que eu sei que é de muitos e minha também. Como funciona a central de emergência do IBAMA hoje? Então, como eu te falei, o IBAMA não é uma instituição de pronto emprego como é, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, né? Então, o nosso canal para recebimento de informação de acidentes ambientais é o nosso sistema informatizado, que é verificado várias vezes por dia. Qualquer cidadão pode comunicar um acidente ambiental por lá. O endereço é www.ciema.ibama.gov.br. E fora isso, existem outros canais de contato com o IBAMA, como, por exemplo, a nossa linha verde, que é um telefone gratuito para todo o Brasil, em que o cidadão pode relatar não somente emergências, mas qualquer outro tipo de crime ambiental em que seja necessária a ação do IBAMA. Legal, nós vamos estar colocando aqui na tela, no rodapé, todos esses contatos, o endereço do site, os telefones, para que vocês saibam, quando tiver alguma ação que queira acionar o IBAMA, vai estar bem explícito aqui. Fernanda, qual o estado hoje, dentro dos acionamentos que o IBAMA tem, que é o estado que tem o maior índice de acidentes hoje acionados para o IBAMA? Veja, o estado que tem mais acidentes, de acordo com o nosso registro, é o estado de Minas Gerais. Até por ser um estado bastante grande, com uma malha rodoviária muito grande, mas nem todos os acidentes que acontecem em Minas Gerais são de competência direta do IBAMA. A nossa competência direta está principalmente no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, por conta das bacias petrolíferas que são licenciadas pelo IBAMA. Legal. E eu queria te perguntar, na relação, quando a gente tem um acidente, e a gente já teve aí presente alguns acidentes juntos, né? A relação do IBAMA hoje no comando de acidente, no Incident Commander System, né? no comando de acidente, como que é a relação de vocês entre órgão público, empresa privada, corpo de bombeiro, defesa civil? Hoje a linguagem é mais fácil do que antigamente. Como que está isso? Explica um pouco para a gente. Exatamente. A interação com os outros órgãos vem se facilitando à medida em que eles vão adotando o que a gente chama de sistema de comando de incidentes, né, que é uma ferramenta já padronizada em que existem as funções pré-determinadas, existe a hierarquia, o fluxo de informação, e é uma ferramenta que foi feita para a gente não ficar batendo cabeça na hora da emergência. Então, sempre que esse sistema é adotado, a gestão da emergência ela flui muito melhor, mas para isso é importante que todos os entes que participam do comando, sejam eles públicos ou privados, tenham noções, né, de como trabalhar realmente em equipe, porque a intenção do comando na hora de uma emergência é de fato resolver o problema, né, não é multar ninguém, não é achar culpado, é de fato resolver ali a situação emergencial, e para isso a gente precisa ter uma cooperação muito estreita com todos os envolvidos. Isso é muito importante, que entendam realmente que os empreendimentos, que quem tem esse acidente, entenda realmente isso que você comentou, né? Que o papel do IBAMA não é ir lá e já colocar caneta, e já aplicar multa, e sim resolver aquele problema de imediato. E quando, lógico, a empresa, o cliente, o causador poluidor está preparado, né? Já tem uma estrutura pré-pronta, treinamento, já sabe como funciona um comando de incidente, receber esses atores externos, tudo fica mais fácil, né? Tudo facilita e flui muito melhor no momento de uma emergência. Fernando, eu queria te fazer uma pergunta pessoal, se você puder responder vai ser legal, mas eu queria saber qual emergência te marcou mais nesse tempo seu de vivência na coordenadoria de emergência aí do IBAMA, no tempo que você está na área de emergência do IBAMA. Cláudia, eu vivenciei 3 emergências bastante grandes, né, que foi o rompimento da barragem Mariana, o rompimento da barragem Brumadinho e, mais recentemente, o derramamento de óleo que atingiu 11 estados brasileiros. Foram 3 acidentes bastante complexos,
com alguns pontos em comuns e muitas particularidades, né? Mas como você me fez a pergunta do ponto de vista pessoal, aí eu vou eleger Brumadinho. Não pelo ponto de vista técnico ambiental, porque essa parte a gente não teve dificuldade, até porque já tinha uma experiência prévia em Mariana. Mas do lado pessoal, eram muitas mortes, muitas pessoas desaparecidas. Então, a gente estava num ambiente em que todo mundo ali tinha algum conhecido que estava desaparecido. Então, tratar desse lado humano foi bastante difícil, né? As minhas equipes iam para campo e encontravam pedaços de corpos nas vistorias, né? Então, é uma situação que a gente tem que levar em consideração quando a gente está atendendo uma emergência. Então, para mim, pessoalmente, foi um acidente particularmente difícil por conta desse aspecto humano. É um acidente que acho que marcou a história mundial dos acidentes aí, uma característica totalmente diferente dos acidentes que a gente já podemos estar presente, né, à frente de alguns acidentes, diferente de um ferroviário, de um rodoviário. Um rompimento de barragem é sempre muito complicado. Eu tive nos quatro grandes eventos de rompimento de barragem, eu tive presente, e realmente cada um dentro da sua particularidade deixa para a gente uma história diferente. Fernanda, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente na Ambipar News, podendo levar para os nossos telespectadores um pouco do que é o IBAMA, do que é a área de emergência do IBAMA. E eu queria deixar para você aqui um tempo para você fazer suas considerações finais. Cláudia, eu que agradeço o convite, agradeço também a parceria da Ambipar, muitos anos aí atuando em conjunto com a gente, é sempre um prazer encontrá-lo nas emergências e convido a todos a entrar no nosso site, buscar mais informações sobre acidentes, estamos sempre à disposição para fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigada. Obrigado você. As informações, o site que a Fernanda comentou do IBAMA, tudo isso a gente vai colocar aqui para vocês. Obrigado por vocês estarem presentes em mais um Ambipar News. Convido vocês de novo para que assistam os outros programas, se inscrevam em nossas mídias sociais, acompanhem o nosso trabalho. O foco do canal também é trazer informações relevantes sobre o mercado. Então a gente espera de vocês a participação com críticas, sugestões, temas que vocês gostariam de escutar. Mandem tudo isso para a gente acompanhando nossas mídias sociais, que vai estar na tela aqui para vocês se inscreverem. Muito obrigado por mais um Ambipar News e pela presença de vocês.